uma vez que uma notícia como foi muito em alta, e nem se você falando, não consegui repetir. Vem pro, por exemplo, o Alexandre de Moraes, faz um barulho, mas depois parece que vira algo um pouco apagado. Por que que isso acontece? Primeiro que a lei Magnitsky ela é mais pirotécnica do que efetiva. Tá? Tá. Para ter eficácia, seria necessário que os juízes, os ministros da Corte Suprema, punidos pela lei Magnitsky, tivessem interesses financeiros importantes nos Estados Unidos, tivessem depósitos, tivessem imóveis, tivessem empresas. Quando a pessoa não tem nada disso, qual vai ser o reflexo da lei Magnitsky? Não vai operar com cartão Visa nem com Master. Mastercard ou com American Express, porque isso passa, são bandeiras norte-americanas e os bancos, se os bancos cederem cartões de crédito dessa bandeira, os próprios bancos Bancos. poderão ser punidos. Tá bem. Mas se tem cartão, o próprio Banco do Brasil tem um cartão nacional, que é o cartão Elo, Isso, que é ela. Banco do Brasil Caixa. Bradesco, Se não me engano, Caixa já também tem. oferece para o ministro, tudo bem, você não vai poder usar os cartões de bandeira americana, mas está aqui um cartão Elo. Hoje nós temos o Pix, uma das broncas do Donald Trump com o Brasil é o Pix. Por quê? Porque é um meio de pagamento que agora pode ser parcelado, que vai tirar mercado dos cartões de crédito. Daqui a pouco, aqui no Brasil, você, em vez de comprar uma mercadoria utilizando um cartão de crédito, você vai usar o Pix. Já se pode fazer isso. Já, já. Entendeu? Para que você vai usar um cartão de crédito que cobra taxa, exige que você tenha reciprocidades, as famosas reciprocidades com os bancos, enquanto que com o Pix é taxa zero. Eu pego o celular, aponto ali na mercadoria Acabou. e acabou. É. O comércio que me vendeu o produto não paga taxa, eu não pago taxa. Aliás, se eu pagar com o Pix, o comércio me dá um desconto. Descontinho. Não é isso? É. 3, 2, 4% de desconto. Então, a lei Magnitsky ela tem a pirotecnia, mais do que. Claro, se algum dos ministros do STF punidos tivesse, repito, interesses nos Estados Unidos, o calo podia doer mais. Mas isso, especialmente num país como o Brasil, veja, o Alexandre de Moraes tem que ter, assim, a vida dele acaba se ele não viajar para os Estados Unidos. A tua vida acabaria se você não poderia viajar para os Estados Não. Unidos. A minha vida acabaria. Tem um monte de país no mundo que a gente viaja. Se a gente ficasse a vida inteira viajando no Brasil, de férias, a gente morreria sem ter conhecido um quinto do país. Brasil gigante. Não é? Então, o efeito disso é marginal. Tá. Né? Marginal. É uma conversa que dá pra trocar muita ideia, né? Mas o tempo é Claro. curto e é muito bom ter você aqui. É bom conversar com a sua experiência. Eu não tenho tanta experiência, mas eu gosto de bater essa bola, Muito que a gente, legal. a gente vai tirando bastante dúvida. Agora com a prisão do Bolsonaro, talvez ainda cedo para se falar algo, mas se fosse fazer uma análise imediata de uma eleição para presidente em 2026, o que esperar do Brasil, pelos fatos que a gente vem acompanhando? Olha, eu acho que a esquerda está arrumada para a disputa eleitoral e a direita está desarrumada. Por que a esquerda está arrumada? Já tem candidato, é o Lula. Tá. Né? Tem uma aliança mínima ao redor do Lula, formada pelos partidos de centro-esquerda. Sim. PT, PCdoB, PSOL, Rede, PV, provavelmente PSB e PDT. Tem 7 partidos que formam um núcleo bem sólido para o Lula poder se apresentar à reeleição, além dele ser presidente da República. Então a esquerda está arrumada. A direita não está arrumada, porque o Bolsonaro não será candidato. Não terá como ser candidato. Aí a direita vai ter que tomar a decisão. E o Bolsonaro tem um peso nisso. É assim. Ou a direita busca um candidato que unifique do centro para a direita, centro para a extrema direita, como aconteceu aqui em São Paulo com o Ricardo Nunes, que unificou do MDB Sim, sim. até o bolsonarismo. Né? Ou encontra um candidato com esse perfil, mas uma candidata desse perfil significa que o bolsonarismo vai perder peso, porque o único candidato com esse perfil não é o único. O candidato que tem mais esse perfil hoje é o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista de aparência moderada. É um candidato que a centro-direita aceitaria como seu. Agora, o Tarcísio só terá apoio para valer, Tá. especialmente de quem tem os recursos financeiros, da Faria Sim, Lima, dos meios de comunicação vinculados à direita, sim. se ele for se desvinculando do Bolsonaro. Porque essa direita tradicional não quer mais nada com o Bolsonaro. Eles têm bronca do Bolsonaro. Por que tem bronca do Bolsonaro? O Bolsonaro virou o jogo em 2018. Até 2018, o Bolsonaro era o baixo clero e quem mandava no campo de direita era a velha direita liberal, PSDB, MDB, o atual União Brasil, que antes se chamava PFL. É O isso. bolsonarismo não existia. O Bolsonaro, quando emerge em 2018, ele bota para escanteio essa velha turma da direita, que é aquela direita mais engomadinha, mais elegante, né? Que joga o jogo da democracia liberal, que deseja um programa de reformas econômicas parecido com o do Bolsonaro, mas a estratégia é outra. Né? Então o Bolsonaro joga para escanteio essa turma e essa direita bolsonarista, Brucutu, assume o comando do campo conservador. Tá. Aquela velha direita quer derrotar o Lula, mas ela não quer derrotar o Lula apoiando o bolsonarismo. Ela quer recuperar o seu espaço político. Para recuperar seu espaço político, essa velha direita aceitaria apoiar um bolsonarista moderado, como o Tarcísio de Freitas, desde que o Tarcísio de Freitas se distanciasse do Bolsonaro.
Tá. Não se distanciasse eleitoralmente, mas não fosse um instrumento do Bolsonaro. Mas a direita liberal também sabe que se o Bolsonaro não apoia o Tarcísio não tem chance. Entendi. Depende dos votos do Bolsonaro. Aham. Então, toda a direita, do centro para a direita, considera que o Bolsonaro, do centro para a direita, excluído o bolsonarismo, né? Considera que o Bolsonaro é um homem morto, politicamente morto, mas que tem um caminhão de votos. E querem esse voto do Bolsonaro. O bolsonarismo dará apoio a essa fórmula? É uma hipótese. Outra hipótese, o bolsonarismo lança um candidato seu. Alguém do clã. A essa altura do campeonato está difícil. Eduardo não vai poder. Vai ser condenado. O Flávio Bolsonaro, acho que além de ser pouco carismático, acho que ele se desgastou com esses episódios que levaram à prisão do pai. Teria Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, ela tem força eleitoral, as pesquisas mostram isso, mas os filhos do Bolsonaro aceitariam ela como candidata? Tem isso também. Muitos dizem que não, né? Uhum. Porque eles têm um conflito que seria insolúvel. Agora, seria uma tática de ter uma candidatura bolsonarista e a direita, ao invés de ter um candidato de unidade, ter vários candidatos no primeiro turno. Como aconteceu no Chile agora. 3 candidatos da extrema-direita no Chile, que no segundo turno se unificam para enfrentar a candidatura de esquerda. Pode ser que o bolsonarismo prefira ter um candidato puro, bolsonarista, para reivindicar a imagem e a trajetória do Bolsonaro, deixando haver divisão. Então você tem a Michele, e você vai ter o Ratinho Júnior, e você vai ter o Caiado que está plano de saúde agora, mas enfim. Sim. Vai ter o Caiado, vai ter o Zema. Zema, é verdade. Todos vão para o primeiro turno. Algum deles passa para o segundo turno, e aí todos se unificam ao redor desse candidato que passa para o segundo turno. Essa é uma fórmula, sem Tarcísio, porque eu duvido que numa fórmula de fragmentação o Tarcísio seja candidato. Boa. Ele só será candidato com apoio do Bolsonaro e se ele for um candidato de unidade, na minha opinião. Então, a direita está desarrumada. Ela vai ter um candidato unitário da direita contra o Lula ou vai ter uma fragmentação das candidaturas? Uhum. Né? Quem decide esse jogo hoje é principalmente o próprio Bolsonaro. Porque se ele topar a fórmula Tarcísio, a fórmula Tarcísio vai ser construída. Eu acho que a direita liberal não aceitaria pré-condições, como aceitou aqui na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, o vice do Ricardo Nunes, é um bolsonarista puro e duro, né? Uhum. Eu não acho que a direita tradicional aceitará, por exemplo, que a Michele ou o Flávio venham a ser vices do Tarcísio. Acho que não aceitariam. E com o Bolsonaro preso, quem tem culhão para receber essa informação e repassar para o público que está aqui fora? Porque ele não consegue falar, vamos dizer assim. Ele fala através dos filhos, essa é a forma, ou através da mulher. Esse movimento é um movimento que deve ser acompanhado, mas esses são os seus porta-vozes. Né? Então o que eles falar, o pessoal vai aqui fora, vai assinar embaixo. E depois também, veja, a situação carcerária dele logo se normaliza. Então vai acontecer com ele o que aconteceu com o Lula. Uhum. Então o Lula recebia visitas dos dirigentes do PT, que eram advogados, não era livre. Uhum. Havia uma possibilidade de visita ao Lula, 2 visitas por semana ele podia ter, a livre escolha. Mas visitas sem agendamento prévio eram apenas os advogados. Alguns dos dirigentes do PT são advogados e por isso podiam entrar. Uhum. Né? Porque essa é a regra do jogo, por conta das chamadas prerrogativas de defesa. Né? Lula botou ali, estava ali na procuração dele com seus defensores, uma série de dirigentes do PT que são advogados. Então, logo o Bolsonaro vai ter um mecanismo parecido e vai se comunicar através dessas pessoas. E também haverá liberação para ele dar entrevista, como o Lula pôde dar. Ou seja, não vejo por que as regras com o Bolsonaro venham a ser diferentes do que as regras com o Lula. E ele vai... Agora, de que jogo ele está fora? Ele não será candidato. Não há como ele ser candidato. Entendi. Não há como ele ser candidato. Ele não conseguirá ser candidato. Ele vai tentar ser candidato mesmo estando preso, como o Lula fez em 2018. Isso. Até o último minuto do segundo tempo, a situação dele é diferente da do Lula. Entendi. Porque daqui até o momento em que se define as candidaturas, tem o prazo de desincompatibilização dos governadores. Por exemplo, Tarcísio só poderá ser candidato se deixar de ser governador até o dia 3 de abril, enquanto que a definição final dos registros das candidaturas presidenciais, se minha memória não me trai, é dia 15 de agosto. Então o Bolsonaro, se ele estica até 15 de agosto, ele matou a candidatura Tarcísio. É um problema grave. Ele pode decidir por matar a candidatura do Tarcísio, então ele escolheu a tática da fragmentação. Entendi. De que a direita tenha vários candidatos para se unificar no segundo turno. Agora, para o Bolsonaro, a eleição de Tarcísio, o apoio ao Tarcísio e sua eventual eleição pode ser a possibilidade mais segura para encurtar o tempo de cadeia dele. Tá? Porque o Tarcísio pode assumir um compromisso público de que eleito conduzirá um processo de anistia. E pode ser que amplos setores da direita, como já o fazem publicamente, aceitem esse acordo. Bolsonaro não está na disputa, Bolsonaro não indica o vice, Bolsonaro apoia o Tarcísio e, em troca, quem ganhar apoia a anistia de Bolsonaro. Então, essas são as escolhas no campo da direita. A esquerda está bem arrumada. A esquerda tem que decidir assim, coisas menores. Né? Uhum. Por exemplo, o Lula vai manter a sua coalizão eleitoral no campo da centro-esquerda, com Alckmin vice, é a tendência principal. Eu não vejo o Lula tirando o Alckmin e substituindo por outro. Mas há setores do PT que acham que o Lula devia ampliar ainda mais à frente para impedir que o centrão se alie ao bolsonarismo.
Então, nessa forma, o Lula deveria incorporar a sua coalizão, por exemplo, o MDB ou o PSD do Kassab. Né? Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Eu acho que vai se manter mais ou menos essa coalizão, com o Alckmin como vice. Eu não vejo o Alckmin descendo a planície para disputar o governo de São Paulo. Ele já foi governador Tipo, por já. 150 anos. Aham. Né? E ele vai sair de uma situação relativamente confortável, assim, politicamente. Tá. Ele já não é mais um menino. Ele perde uma eleição para governador, ele volta àquele ostracismo que ele estava antes que Lula lhe ofereceu uma aliança. Eu não vejo o Alckmin descendo e não vejo o Fernando Haddad disputando o governo do Estado. Né? Não acho que vai acontecer isso. Então, penso eu que o Lula vai se apresentar às eleições com o Geraldo Alckmin como vice, mais ou menos dentro da coalizão que foi eleita em 2022. A casa desarrumada está na direita.